Às vezes, só seremos livrados na fornalha. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos as imagens de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Daniel 3, 15 a 19. Quando olhamos para a fé ousada dos amigos de Daniel, coramos de vergonha por causa das nossas meninices espirituais e eclesiais contemporâneas. A condição de vulnerabilidade daqueles jovens levados cativos e vivendo em Babilônia, na condição de escravos, mesmo tendo no palácio uma posição privilegiada, digamos assim. Eles levavam a sério a sua fé. O texto aponta para algumas verdades. Primeira, o orgulho do rei ao desejar ser adorado. Este tem sido o desejo de muitos ao longo da história. O Senhor resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Segunda, a fidelidade dos amigos de Daniel ao Senhor. Importa agradar a Deus do que a homens. Terceira, a firmeza na fé. A firmeza da fé ousada, mesmo com prejuízo próprio. Quarta, a revelação pública do livramento. Deus faz assim, ele honra seus servos na hora da adversidade. Qual seria a nossa desculpa se estivéssemos no lugar deles? O que faríamos? Correríamos o risco de perder a vida ou nos acomodaríamos à situação adulando o rei Nabucodonosor e nos curvando perante a sua estátua? Aqueles jovens cheios de Deus ousaram, creram e esperaram contra a esperança. Não levaram em conta a própria vida. Para eles importava mais agradar a Deus que a homens. O texto é minucioso, cheio de detalhes e quase conseguimos ser transportados para o local. Eles sabiam que seriam vitoriosos, quer na vida, quer na morte. Contudo, nada era mais importante que agradar a Deus. Será que temos a consciência da verdadeira dimensão dessas palavras? Aqui, inevitavelmente, paramos para fazer uma comparação entre aquela situação e as nossas lutas diárias. Quantas concessões temos feito para fugir das aflições? Quanta transigência com o fim de salvar a nossa própria pele? O acontecimento que envolveu aqueles jovens hebreus nos faz parar para pensar que nem sempre somos livrados das fornalhas ardentes para as quais somos enviados. Muitas vezes só somos mandados para lá exatamente para que a nossa fé vá às últimas consequências. E não é para provar nada para Deus, mas para nós mesmos. E é só nos momentos finais que o Senhor entra em cena enviando o seu anjo para nos livrar na fornalha. A pergunta é: por que cremos e ainda assim sofremos? Somos instados pelo apóstolo Pedro a não estranhar o fogo ardente que surge em nosso meio com o propósito de nos provar. Se não há nenhuma dívida com homens como causa do nosso sofrimento, há uma razão da parte de Deus para que o experimentemos, a prova da nossa fé. Somos também exortados a sermos participantes do sofrimento de Cristo. Cada um deve tomar a sua cruz e segui-lo. E vamos combinar que cada um de nós carrega um tipo específico de cruz. Somos capacitados pelo Santo Espírito para carregá-la até o fim. Aqui o texto fala do batismo de fogo, que é o contrário do que muitos pensam, não é grito ou histeria, mas as provas pelas quais passamos. O Senhor Jesus é o que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, as provas. Sofrer direta ou indiretamente por amor a Cristo, é privilégio, não castigo. Enfrentar esse tipo de sofrimento pressupõe uma preparação por parte do Santo Espírito, do contrário, ninguém suportaria, diz o apóstolo Pedro aos seus leitores. Por isso mesmo, aqueles que sofrem
de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. O que aprendemos aqui? Tenho feito o exercício de imaginar a cara de Jó, o servo sofredor, por exemplo, quando ouço que Deus preserva aqueles que lhe obedecem e cumpre seus mandamentos de livrá-los de passar pelas aflições. Às vezes precisamos por obedecermos, às vezes precisamente por obedecermos, seremos atirados na fornalha. Com efeito, Deus é bom e fiel apesar de nós e providenciará o livramento de modo que possamos suportar. Nem sempre seremos livrados do sofrimento, mas no sofrimento. Que o Senhor nos fortaleça ao enfrentar as vias dolorosas, glorificando o seu nome. Façamos assim em nome de Jesus Cristo. Amém.